Salve, salve, concursandos e concursandas do Distrito Federal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Alex, seja muito bem-vindo. Nós vamos aqui abordar aí um decreto que despenca bastante em provas aí distritais, tá bom? Vou colocar o material na tela, né? Mas antes da gente iniciar o nosso estudo aí do decreto 37.297, eu vou deixar essa frase aqui para vocês. O trabalho duro vence o dom natural, né? Vence o talento natural. Essa frase aqui do grande filósofo Rock Lee é uma frase muito importante, né? Apesar de eu tô fazendo uma gracinha aqui com vocês, mas é uma frase que tem um contexto muito importante, né? Porque nós estamos aqui mediante o nosso esforço, mediante o estudo, né? Tentando aí uma melhor qualidade de vida. Nós estamos aí por meio do esforço, né, tentando proporcionar aí melhor qualidade de vida para nós, né, em busca de uma melhor remuneração, em busca de uma melhor qualidade de vida, certo? Então, por isso que você está aqui hoje, tá bom? Então, você vai trabalhar duro, tá bom? Você vai ralar, você vai estudar os decretos, as leis, vai ver todo o conteúdo aqui da aula, vai ler a lei seca, vai resolver questões, vai fazer simulado e vai ser aprovado, tá bom? Então nunca se esqueça, o trabalho duro vence o talento natural, tá bom? Então vamos aqui para o nosso decreto 37.297, tá? É um decreto que ele tem ali, né, no âmbito da administração pública direta e indireta do Distrito Federal, né? É um código de conduta da alta administração e também código de ética dos servidores e empregados públicos civis do Poder Executivo, tá? Vai também fazer a instituição, né, das comissões de ética do Poder Executivo do Distrito Federal e vai trazer aí outras providências. Então vamos começar o nosso estudo aqui, né? O Código de Conduta da Alta Administração e o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal deverão estar disponíveis em todos os órgãos e entidades aí da administração pública, né? Sujeito aí às normas e vai ter que estar em local visível e fácil acesso ao público. Então, é uma obrigação dos órgãos e das entidades fazer com que esse código seja acessível a todos aqueles que, né, que estão ali para saber ali a respeito do código de ética, tá bom? Em razão de distintas especificidades técnicas, institucionais ou jurídicas devidamente motivadas, outras normas de conduta ética poderão ser aprovadas no âmbito aí do Poder Executivo do Distrito Federal, né, como uma forma aí também de complementar o que já dispõe aqui esse código de ética, tá bom? Em razão de distintas especificidades técnicas, institucionais ou jurídicas. Vamos então tratar nosso primeiro código aqui, que é o Código de Conduta da Alta Administração Pública. Nós estamos falando ali do alto escalão, né, do poder público do Distrito Federal. Vamos com o primeiro ponto relacionado aí aos princípios e valores fundamentais da conduta ética. Vai ficar instituído então o Código de Conduta, né, da Alta Administração Pública, da direta e indireta do Distrito Federal, cujas normas aplicam-se às seguintes autoridades. Então vai se aplicar ali aos secretários de estados, né? Secretários de estados adjuntos e secretários executivos ou cargos de natureza equivalente, dirigentes máximos aí de órgãos especializados e dirigentes máximos das entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal. Então percebam o nível de aplicação desse código de ética, tá? Ele não vai aí, então, ser aplicado, por exemplo, a um servidor público, aquele servidor, por exemplo, que se submeteu a um concurso público, né, possui um cargo efetivo, né, ou então aquele que também é um empregado público. Essa parte do código aqui está se referindo aí à alta, né, alta administração pública da direta e da indireta. A gente ainda vai ver a parte que é relacionada aí aos servidores, né, nos servidores
que eu acabei de mencionar aí para vocês e dos empregados públicos. Nessa primeira parte aqui, nós estamos nos referindo aqui ao alto escalão, tá, do poder público do Distrito Federal. Conduta ética das autoridades são as normas fundamentais que nós vamos ver agora. As normas fundamentais de conduta das autoridades da administração pública do Distrito Federal, né, visam especialmente, tem ali os seguintes finalidades, os seguintes objetivos. Tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades públicas, né, para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura, né, do processo decisório governamental e contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos das autoridades públicas a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior. Preservar a imagem e a reputação do administrador público cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas nesse código, tá? Estabelecer regras básicas, né, sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações das atividades profissionais posteriores ao exercício do cargo público. Também minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse, né, privado e o dever funcional das autoridades públicas. Criar mecanismo de consulta destinado a possibilitar, né, o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador público, tá bom? Outro ponto que eu gostaria, assim, de só voltar aqui um pouco a respeito aqui dessas pessoas aqui a qual o código se aplica, né? É que no exercício das suas funções, essas pessoas aqui abrangidas por esse código, elas devem se pautar, né, pelos padrões de ética, né? Sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à impessoalidade, à clareza, né, posição, decoro, tá? Tendo por objetivo, assim, de motivar o respeito e a confiança do público em geral, tá bom? Os padrões éticos que são estabelecidos aqui, eles são exigidos, né, no exercício e na relação entre as atividades, seja ela pública ou privada, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesse. Então, era só essa consideração aqui que eu gostaria de fazer em relação a essas autoridades aqui que se sujeitam a esse código de conduta, beleza? Vamos retomando aqui então. Agora nós vamos aqui, né, falar do primeiro ponto desse código de conduta e da alta administração pública do Distrito Federal, que é a questão do conflito de interesses, tá? Vai se configurar como um conflito de interesses e conduta antiética, né, que vai contrário à ética, dentre outros comportamentos. O investimento em bens cujo valor, cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas em razão do cargo ou função. Custeio de despesas por particulares de forma a influenciar nas decisões administrativas, tá? Vamos supor que eu seja um particular e eu vou lá e custeio uma estadia num hotel 5 estrelas aí para uma autoridade pública, né? E que vá tomar alguma decisão que possa ali me beneficiar, tá? Então isso aí configuraria, por exemplo, um conflito de interesse, tá bom? No relacionamento com outros órgãos e entidades da administração pública do DF, a autoridade pública deve esclarecer a existência de eventual conflito de interesse e deve comunicar também qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado. Se eu sou da alta administração pública do DF e estou diante de uma situação ali que evidencia um conflito de interesse, eu devo fazer essa manifestação, né? Eu devo esclarecer a existência aí desse eventual conflito de interesse, tá bom? As propostas de trabalho de negócio futuro no setor privado e qualquer negociação que envolva conflito de interesses devem ser imediatamente informadas pela autoridade pública distrital à Comissão Geral de Ética Pública, independentemente, isso aqui é um ponto muito importante, independentemente da sua aceitação ou rejeição, né? Fica ali, então, obrigado, né, a fazer essa informação. Né, vai informar ali a Comissão Geral de Ética Pública.
Após deixar o cargo, a autoridade pública, né, ela não pode atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive de sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, até mesmo porque ele vai ter ali acesso, né, a informações privilegiadas. Prestar consultoria à pessoa física ou jurídica, inclusive sindicatos ou associações de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da administração pública do Distrito Federal a que esteve vinculado ou com quem tenha tido relacionamento direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término do exercício de função pública. Então, aqui antes de 6 meses, não pode fazer a prestação aqui dessa consultoria, seja pessoa física ou jurídica, também a sindicatos, associação de classe, tá? Na ausência de lei dispondo sobre prazo diverso, é de 4 meses contados da exoneração o período de interdição, tá bom? Vai ficar ali, não tem um prazo estipulado, vai ficar interditado 4 meses a partir da contagem ali, a partir que foi expedido ali a exoneração. Não há remuneração pelo poder público durante o período de interdição, né? O período de interdição, né? Para a atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido, obrigando-se a autoridade pública a observar nesse prazo as seguintes regras: não aceitar cargo de administrador ou conselheiro, né? Administrador, como eu já mencionei até para quem acompanha os meus vídeos aí no YouTube, o Distrito Federal, ele não possui municípios, né? Ele é composto aí de regiões administrativas e nós temos aí a figura do administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com a pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração. Não intervir em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica junto a órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal com quem tenha tido relacionamento oficial direto e relevante 6 meses anteriores à exoneração. Relacionamento agora entre as autoridades. Nós já vimos aí conflito de interesse, agora vamos ver como essas autoridades vão se relacionar aí entre si, tá bom? Eventuais divergências entre as autoridades públicas referidas no artigo 1º devem ser resolvidas internamente, né, mediante coordenação administrativa, não lhe cabendo ali manifestar-se publicamente sobre a matéria que não seja afeta à sua área de competência, tá bom? Resolvidas internamente, né? Roupa suja se lava dentro de casa, tá? Mediante coordenação administrativa, não vai caber ali manifestação pública sobre matéria, né? Se eu sou, por exemplo, secretário de educação, não tenho o que falar a respeito aí da atuação do secretário de saúde, por exemplo, entendeu? Cada macaco, então, no seu galho, cada um no seu devido lugar, né? Essas autoridades aqui que eu tô falando, tá? Que é mencionada lá no artigo 1º, cada um que cuide da sua área de competência. Tranquilo? Esse é um ponto aqui muito importante, que pode ser aí também objeto de avaliação e cobrando na sua prova. Próximo ponto. Vedação. É vedada aí a autoridade pública opinar publicamente a respeito da honra, né, honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública. Então, a gente já viu aqui pontos relacionados que tratam aí do relacionamento entre as autoridades públicas. Como você pode ver aí, como que deve ser tratado uma relação de um secretário com outro secretário. Um não pode ficar falando publicamente da área de atuação do outro, né? Como a gente viu aqui agora. Então, cada um que cuide da sua pasta, né? Cada um que cuide da sua secretaria, por exemplo. Agora, nós vamos ver deveres e vedações à autoridade pública, tá bom? Deveres éticos que são fundamentais. A autoridade pública ela deve atuar com retidão, honradez, procurando satisfazer o que, interesse público, tá? Sempre pautando ali sua atuação
de acordo com o interesse público. Evitar ali obter proveito ou vantagem pessoal indevida para si ou para terceiro. A observância do interesse público, especialmente no que diz ali, diz respeito à proteção e manutenção do patrimônio público, implica o dever de abster-se, né, a autoridade pública de qualquer ato que vai importar enriquecimento ilícito, né, que gere prejuízo à fazenda pública, aos cofres públicos, e atente ali contra os princípios da administração pública. Nós estamos falando aqui em situações da improbidade administrativa, tá? A autoridade pública não utilizará bens ou recursos públicos, humanos ou materiais, para fins pessoais, tá? Então, cuidado com as questões que falam assim, determinada autoridade pública desviou um servidor público para fazer determinada coisa ali que vá contra a finalidade pública, né? Desviou da sua função, tá? Muito cuidado, que as questões elas podem trazer esse item como se a autoridade pudesse fazer isso, né? Pudesse desviar esse servidor da sua função, né? Mas muito cuidado com esses pontos, tá? Não pode haver essa utilização da autoridade pública, né? Seja de recurso público, seja dos bens, né, materiais, seja dos bens dos recursos humanos, né? Recursos humanos ou materiais para fins pessoais, particulares, políticos ou partidários, tá? Nem se valerá de sua função para obter aí vantagem indevida. A idoneidade é a condição essencial para a ocupação de cargos políticos, né, ou comissionados no Poder Executivo do Distrito Federal. Precisa ter, né, uma idoneidade, tá? Ter uma reputação ali acima de qualquer suspeita, beleza? Vamos agora tratar a respeito dos deveres da autoridade pública. Ele deve agir com lealdade, boa-fé, ser justo e honesto no desempenho de suas funções e em suas relações com os demais agentes públicos, superiores hierárquicos e com os usuários ali, né, do serviço público. Praticar cortesia, né, urbanidade nas relações públicas, né, ter o mínimo de educação, respeitar a capacidade e as limitações individuais dos usuários, sem discriminação ou preconceito. Respeitar a hierarquia administrativa. Não ceder às pressões que visem a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas, reconhecer o mérito de cada servidor e propiciar a igualdade de oportunidade para o desenvolvimento profissional, não admitindo ali que possa afetar a carreira profissional de subordinados. Além dos deveres estados ali do inciso 1 ao 6, né, que foram esses aqui que a gente visualizou agora, os administradores de companhias estatais devem observar, né? Administradores das estatais. Eles devem ali guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante, às quais têm acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam até a sua efetiva divulgação, né, ao mercado. Porque, querendo ou não, esses administradores das companhias estatais, eles possuem informações privilegiadas, né? Comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenha conhecimento ao diretor de relações, né, com investidores da estatal, que promoverá sua divulgação ou, no caso de omissão deste, a CVM, né? Que, se não me engano, acho que é a Comissão de Valores Imobiliários. Vedações agora que nós vamos tratar. Esses autoridades, né, da alta administração pública, eles não podem utilizar-se de cargo, emprego ou função, né, facilidades, amizades, posições e influências para obter favorecimento para si ou para outro em qualquer órgão ou entidade público. Não pode imputar a outro um fato desabonador da moral e da ética que sabe não ser verdade e fazer uma falsa acusação, tá? Falando, fulano ali cometeu um desvio, né, de uma conduta. Então pode fazer essa imputação aqui sabendo que é verdade, sabendo que essa pessoa não fez isso. Ser conivente com erro ou infração a esse código. Não pode usar de artifícios para procrastinar
ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Não pode faltar com a verdade, né, com pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos, e também não pode exercer atividade profissional antiética ou relacionar o seu nome a empreendimento que atente aí contra a moral pública. A autoridade pública não poderá receber salário ou outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem ou favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida ali sobre a sua probidade ou honorabilidade. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tenha se tornado pública, né, eventual remuneração. Precisa dar publicidade à remuneração, bem como também ao pagamento ali das despesas de viagem, né, pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada aí pela autoridade, tá bom? É permitido à autoridade pública o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos empresariais ou outros incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função. Vedação à autoridade pública, né, aceitação de presentes, salvo de autoridades estrangeiras, no caso protocolares, né, em que haver reciprocidade. Aí não se considera como presentes, né, para fins desse artigo, né, os brindes que não tenham valor comercial, né, por exemplo, vai lá dar uma caneta, uma canetinha simples assim, alguma coisa, uma agenda, um brinde, né, por exemplo. Uma coisa que não tem um valor comercial significativo, né? Por exemplo, aqui, também não configura assim, ó, não considera presente, né, para o fim desses artigos, brindes que sejam ali distribuídos, né, por entidades de qualquer natureza, né, a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, né, que não ultrapassem, temos um valor aqui, né, um valor aqui importante, não ultrapassa ali o valor de R$100. Variações patrimoniais. Vamos agora visualizar aí as variações patrimoniais. Nós já estamos quase finalizando aqui essa parte do Código de Conduta e da Alta Administração Pública do Distrito Federal. Além da declaração de bens e rendas, né, que trata a Lei Federal 8.730, a autoridade pública, no prazo de 10 dias, prazo é sempre importante. Espera aí, deixa eu só tirar aqui. Deixa eu voltar aqui meu marca-texto. Tá começando a... Também marca-texto, pronto, agora foi. Prazo de 10 dias. Contados de sua posse, ele vai enviar à Comissão Geral de Ética Pública informações sobre sua situação patrimonial, que real ou potencialmente possa suscitar conflito com o interesse público, indicando o modo pelo qual irá evitá-lo, tá bom? Além de declarar a renda, vai ter que fazer essa declaração, enviar essas informações aí à Comissão Geral de Ética Pública. Lembrando a você que nós estamos tratando da alta administração, né? A alta administração do Distrito Federal. As alterações relevantes no patrimônio da autoridade pública deverão ser imediatamente comunicadas, né, à CEGEP, especialmente quando aí se tratar de atos de gestão patrimonial que envolvam transferências de bem a cônjuges, seja ascendente, descendente ou parente na linha colateral, a aquisição direta ou indireta do controle de empresa e outras alterações significativas ou relevantes no valor ou na natureza do patrimônio. Atos de gestão de bens cujo valor possa ser substancialmente alterado por decisão ou política governamental. E é vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública ela tem informações privilegiadas em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fins especulativos, excetuadas, temos exceções, se atente às exceções,
excetuadas aplicações em modalidade de investimento que a CIGEP venha a especificar, tá bom? Em caso de dúvida, a CIGEP poderá solicitar informações adicionais e esclarecimentos sobre alterações patrimoniais a ela comunicadas pela autoridade pública ou que por qualquer outro meio cheguem ao seu conhecimento. A autoridade pública poderá consultar previamente a CIGEP a respeito de ato específico de gestão de bens que pretenda realizar e, a fim de preservar o caráter sigiloso das informações pertinentes à situação patrimonial da autoridade pública, as comunicações e consultas, após serem conferidas e respondidas, serão acondicionadas em envelope lacrado, que somente poderá ser aberto por determinação aí da comissão. A autoridade pública que mantiver participação superior 5%, número é sempre importante a gente gravar, né? A participação aqui superior a 5% do capital de sociedade de economia mista, de instituições financeiras ou de empresa pública que negocie com o poder público, tornará público ali esse fato. Tem mais de 5%, tem que falar, tenho ali 5%, tá? Eu tô ali participando do capital de sociedade de economia mista, tá? De instituição financeira ou de empresa que faça negócios com o poder público do Distrito Federal. Tranquilo? Agora nós vamos ver aí nosso último tópico relacionado à alta administração do Distrito Federal. Relacionado agora à conduta ética, tá bom? A censura ética, desculpa. Relacionados à censura ética. A violação das normas estipuladas nesse código vai acarretar, sem prejuízo das medidas ou sanções administrativas, sejam elas cíveis ou criminais, previstas na legislação própria, a aplicação pela Comissão de Ética Pública de Censura Ética às autoridades em exercício ou já exoneradas, tá? Vai aplicar ali, censura ética, tá bom? Eu já até comentei isso para quem acompanha no meu canal, uma questão na modalidade certo e errado, se eu não me engano, foi para algum concurso do Sebrasp, que trouxe a seguinte expressão, censura ética. E eu entrei com recurso, a banca alterou, porque de acordo com o decreto 1171 de 94, que trata do Código de Ética dos Servidores Públicos, né, no âmbito federal, civis federal, nós não temos a expressão censura ética. Aqui nesse decreto nós já estamos vendo que já tem essa expressão, censura ética, tá bom? Só uma consideração que eu gostaria que eu quero fazer aqui com vocês em relação a esse ponto. No Código de Ética que trata aqui dos servidores aqui do Distrito Federal, nós temos a expressão censura ética, tá? Seja as autoridades que ainda estejam em exercício ou as que foram já exoneradas. A fundamentação da aplicação da censura ética constará em relatório assinado por todos os integrantes da Comissão Geral de Ética com a ciência do agente público faltoso. A Comissão de Ética Pública poderá adotar outras providências que estejam no seu âmbito de competência, além de aplicar a aplicação aí da censura ética. Então, a Comissão de Ética Pública, ela pode tomar outras providências. Se cair alguma questão falando que ela não pode, né, pode marcar errado, porque o próprio decreto fala que ela pode sim adotar outras providências, tá bom? Além da aplicação da censura ética. E a Comissão Geral de Ética Pública vai fazer o encaminhamento aí do relatório à autoridade competente, né? Vai caber, então, compete então essa autoridade aí avaliar a oportunidade e conveniência da eventual exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função de confiança, conforme a avaliação do grau de censurabilidade da conduta, tá bom? Dependendo do grau, a autoridade vai avaliar se exonera ou se dispensa da função de confiança. As normas previstas nesse Código de Conduta da Alta Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal aplicam-se sem prejuízo dos deveres funcionais e sanções disciplinares previstas em lei,
bem como da apuração e da responsabilidade também na esfera civil, penal e administrativa. Beleza? Então, esse foi o nosso ponto aqui relacionado ao Código de Conduta da Alta Administração Pública do Distrito Federal. Tranquilo? No próximo vídeo, nós já vamos visualizar aqui o Código de Ética dos Servidores e também dos empregados públicos civis do Poder Executivo do Distrito Federal. Então, não saia daí, nós vamos visualizar o próximo bloco e óbvio que também nós vamos resolver questões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.